A Atalanta é campeã da Liga Europa. Com um grande jogo diante do Bayer Leverkusen, os italianos venceram e conquistaram seu primeiro título internacional da história. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada para alguns detalhes táticos do duelo entre Gianpiero Gasperini e Xabi Alonso e mostrar exatamente qual foi a estratégia do italiano, que trucidou o time que é a grande sensação do futebol europeu nessa temporada. O jogo ruim do Bayer Leverkusen passou muito pela excepcional atuação da Atalanta e o modelo de jogo já bem conhecido do Gasperini sendo muito bem executado. A Atalanta parte num sistema com 3 zagueiros, joga num 3-4-3 ou num 3-4-2-1, já que tem esses dois jogadores atrás do centroavante, o De Ketelaere e também o Lookman, que foi o grande nome do jogo, marcou 3 gols, o Scamacca um pouco mais avançado. E tem uma forma de jogar que é muito pouco usual no futebol de uma forma geral, muito característica dessa Atalanta já há bastante tempo. São 8 temporadas com o Gasperini, que solidificou o time jogando dessa forma, mesmo passando por várias mudanças, montagens, remontagens, destaques que acabaram saindo. A Atalanta não é uma equipe rica, milionária, então muitas vezes faz um trabalho de conseguir jogadores no mercado mais alternativo, jogadores que não são tão famosos, consegue desenvolvê-los e aí vende para centros um pouco maiores. Tem sido assim nos últimos anos. Parte desse 3-4-3 e tem, como eu disse, uma característica de jogo muito peculiar, que é a de marcar individual no campo inteiro. A Atalanta trabalha com perseguições individuais em todo o gramado. E isso foi chave para congelar o Bayer Leverkusen treinado pelo Xabi Alonso, que é um time que joga com muita mobilidade. Então, para fazer esse jogo de encaixe individual de marcação no campo inteiro, você precisa de muita sincronia, muita coordenação e de uma força física também, para ter intensidade nessa marcação, que são aspectos-chave dentro desse modelo, dentro dessa ideia de jogo. Então, desde a saída do Bayer Leverkusen com seus 3 zagueiros, a gente podia perceber esses encaixes. Scamacca no Tá, o Lookman fechando o Tapsoba e o De Ketelaere no Hincapié, que muitas vezes é o zagueiro que vai organizar esse jogo do Bayer Leverkusen. Zappacosta, o ala de um lado, encaixava no Grimaldo, o Ruggeri, ala do outro, encaixava no Stanisic, que foi uma novidade para o jogo, falaremos já sobre isso. E no meio campo, um duelo vital dentro do jogo. Koopmeiners e Xhaka, Ederson e Palacios. Os dois jogadores da Atalanta foram fundamentais no modelo de jogo, na execução desse jogo, porque eles tiraram completamente Xhaka e Palacios do jogo, com muitas vitórias nos duelos individuais, muita pressão quando não tinha a bola. A gente tem até uma imagem para ilustrar do jogo que mostra exatamente esses encaixes, como a Atalanta sobe e pressiona com muita gente no campo de ataque. Um lance do gol, por exemplo, o segundo gol, que é marcado a partir de um erro de saída de bola do Bayer Leverkusen, eram 8 jogadores da Atalanta dentro do campo do Bayer Leverkusen. A Atalanta conseguiu recuperar 6 bolas nos últimos 30 metros de campo, no terço final de ataque, o terço de saída do Leverkusen para o jogo. Foram 6 bolas recuperadas contra uma bola recuperada do Leverkusen no primeiro tempo. No jogo, de uma forma global, 8-2 nessas recuperações. No segundo tempo, esse número diminui muito, porque a Atalanta para de pressionar tão alto, já que tinha uma vantagem muito grande dentro do confronto. Mas como eu disse, o jogo passou muito pela pressão que o Ederson, convocado para a seleção brasileira, e o Koopmeiners conseguiram exercer contra Xhaka e Palacios. Tiraram esses dois jogadores do jogo. E o Xhaka é um termômetro na saída de bola do Bayer Leverkusen. Com isso, o Bayer Leverkusen não conseguiu conectar Wirtz, Adri e Frimpong, que foram os 3 jogadores mais avançados, na ideia inicial do Xabi Alonso. O que fez o Xabi Alonso para esse jogo? Veio com o Adli como uma referência solta, um falso 9 ali entre aspas. O Frimpong nessa linha mais avançada, ele foi um ala direito ao longo da temporada, mas já jogou nessa posição um pouco mais à frente. E o Wirtz. A ideia não era tão ruim assim, A ideia por trás, a ideia por trás do modelo de jogo fazia algum sentido. 3 jogadores leves para tentar manipular o Dmist, o Rien e também o Kolasinac, que são os 3 zagueiros da Atalanta. Como a Atalanta joga com encaixes individuais, como eu expliquei, a ideia do Xabi Alonso era ter 3 jogadores leves para poder usar da mobilidade deles e tirar esses jogadores do lugar. A gente tem até uma imagem que mostra isso também, como esses 3 jogadores estão bem soltos no ataque e eles estão bem encaixados pelos 3 zagueiros. Então, o Frimpong em alguns momentos saía, o Kolasinac vinha junto com ele. O Wirtz vinha para uma faixa mais central, o Dmist vinha junto com ele. Se o Adli se movimentasse para o lado, vinha junto. E a ideia de bagunçar esses encaixes individuais era de, a partir de lançamento ou de uma bola em profundidade, vencer na velocidade, com o Adli, com o Wirtz e com o Frimpong, tirando esses zagueiros do lugar. Isso não aconteceu justamente porque a Atalanta não permitiu saídas de bola ao Leverkusen. A Atalanta
pressionou, sufocou e recuperou muitas vezes a bola. Quando não recuperava, forçava um erro, forçava uma saída esticada que não tinha sucesso, uma bola colocada para a lateral, vencia duelos mesmo sem tocar na bola muitas vezes, né? Só na pressão ali fazia o Leverkusen jogar para trás ou errar, como foi o lance do segundo gol, por exemplo, né? Um dos gols do Lookman. É uma bola lançada em tiro de meta quebrada, que não tem nenhum jogador da Atalanta tocando na bola. Só o simples fato de pressionar fez com que o Leverkusen errasse a saída e o Lookman recebesse e fizesse a finalização da entrada da área. Então a Atalanta congelou o jogo do Bayer Leverkusen através desses encaixes individuais de marcação que funcionaram muito bem. Como todo modelo de jogo tem os seus ônus e os seus bônus. Muitas vezes você pode ficar exposto, se essa pressão não for bem encaixada, não for bem coordenada, você vai permitir espaços. Mas se ela for, você pode anular totalmente o seu adversário. É um jogo quase que de 1 contra 1 no campo inteiro, né? E a Atalanta fez muito bem isso, permitiu muito pouco ao Bayer Leverkusen ao longo do primeiro tempo, foi para o intervalo com uma vantagem muito grande, né? De 2 gols, o que fez o Xabi Alonso voltar do intervalo com o Boniface, por exemplo, né? Entrando na vaga do Stanisic, que devolveu o Frimpong ao lado, trouxe o Adli para jogar numa faixa um pouco mais atrás, o Wirtz também, né? Mantido ali numa zona mais central, e aí uma referência de mais força, né? O Boniface, mas surtiu pouquíssimo efeito de uma forma geral, né? Do lado da Atalanta veio o Scalvini na vaga que foi do Kolasinac, né? Saiu machucado ali e tal. E o jogo no segundo tempo teve mais a posse do Leverkusen porque a Atalanta diminuiu um pouco o seu ímpeto, o que era natural. O time tinha 2-0 de vantagem, não tinha tanta necessidade de pressionar tão lá em cima como fez ao longo do primeiro tempo, e foi fortalecendo o seu meio, por exemplo, com o De Ketelaere saindo, entrando o Pasalic, para fazer a mesma função, né, mas com mais força física. O Xabi Alonso até trocou o lado do Palacios e do Xhaka num primeiro momento, depois, mais à frente, ele veio com o Andrich para o jogo, na vaga do Palacios, que fez uma final muito ruim, assim como o Xhaka, né, os dois muito mal no jogo. O Andrich é um jogador de mais imposição física, entrou já muito tarde dentro do jogo, né, na hora que já veio o Rosleck também, e aí o Grimaldo tinha ido embora, o Adli veio fazer essa ala pelo lado esquerdo, e foi a tentativa de ter uma referência, entre aspas, dupla dentro da área, né, mais o Wirtz armando, mas já era um momento que a Atalanta conseguia se defender muito bem, mais perto da sua própria área, né, com o Ederson, o Koopmeiners e o Pasalic fechando o meio, e o Lookman sendo esse escape de velocidade, além do Scamacca, que é uma referência, né, um jogador de força física, para reter uma bola ou outra quebrada, e o Lookman fazendo essas diagonais contra o Tapsoba, quando ele fez 3 gols dentro do jogo, né. Nesse espaço, da esquerda para dentro, ele se antecipa ao Palacios no primeiro gol, ele recebe uma bola espirrada graças à pressão da Atalanta no segundo, e no terceiro uma puxada de contra-ataque no 1 contra 1 contra o Tapsoba, ele traz para o lado, faz a finalização no ângulo e marca um gol espetacular para confirmar a vitória da Atalanta dentro do jogo. Uma partida muito forte da equipe do Gianpiero Gasperini, muito dentro das suas bases. É um trabalho de 8 anos que levou a Atalanta às suas melhores colocações na história do campeonato italiano, que levou a Atalanta a uma quartas de final de Champions, ficando muito perto de chegar à semifinal, foi eliminado pelo PSG com gols nos acréscimos dentro daquela ocasião, chegando a 2 finais de Copa Itália, perdeu recentemente uma para a Juventus, e agora conquistando o seu primeiro título internacional, a Europa League. É um trabalho histórico do Gianpiero Gasperini, um treinador de 66 anos, que veio fazer sucesso agora, o que mostra que o futebol não há uma fórmula, não é porque você começa muito bem como começou o Xabi Alonso que você vai ter uma carreira espetacular, não é porque você não começa bem que mais adiante você não possa ter um trabalho muito sólido. As coisas dependem muito de encaixes, né, de contextos, de cenários, e no caso da Atalanta, o casamento Gasperini, Atalanta e as suas ideias de jogo, como ele conseguiu fazer esse time ser potencializado, funcionou bem demais. É uma história muito bonita, né? Até o próprio Gasperini disse isso recentemente, quando conseguiu se classificar para a final, batendo o Liverpool naquela ocasião, batendo o Olympique de Marseille, perdão, naquela ocasião, antes ele bateu o Liverpool. Histórias como a Atalanta faziam com que as pessoas ainda sonhassem, né? Times menores sonhassem em poder chegar longe. E a Atalanta conseguiu. Ela ganha um título internacional muito graças ao trabalho do seu treinador, que fez uma exuberante final contra um dos melhores times da Europa, potencializando suas peças através de um coletivo muito forte e escrevendo a história com o primeiro título internacional dessa equipe.